Os filósofos pré-socráticos, parte 5. Capítulo 2, Tales de Mileto, página 73. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Capítulo 2, Tales de Mileto. Data. Tradicionalmente considerado como o mais antigo físico grego ou investigador da natureza das coisas como um todo, 85, Tales predisse um eclipse que se verificou em 585 a.C. 74. Por consequência, a sua atividade não se desenrolou, provavelmente, em data muito anterior ao começo do século VI. 1. O eclipse deu-se na Ol. 48. 4. 5854, segundo Plínio, NH 2, 53, DK 11 a 5, possivelmente na senda de Apolodoro, e um ano ou mais depois, segundo o esquema de Eusébio, DK 11 a 5. Cálculos modernos situam-no a 28 de maio de 585 a.C. e deste na Ol. 48, 3. A opinião de Tanere, de que o eclipse predito por Tales foi o de 610, está hoje posta de parte. Apolodoro, segundo Diógenes Laércio I, 37,8, DK 11 a 1, situou o nascimento de Tales na Ol. 35, 1, 640, e a morte na Ol. 58, 545, com a idade de 78 anos. Há aqui um erro de cálculo, provavelmente a Ol. 35, 1, em vez de Ol. 39, 1, 624, é um erro devido à frequente confusão entre 6 e 9. Portanto, Apolodoro fixou, como era habitual, a morte de Tales por volta do ano da tomada de Sardes, a sua acmé na altura do eclipse, convencionalmente, o nascimento 40 anos antes. Estas datas concordam aproximadamente com as que foram propostas por uma fonte diferente e ligeiramente anterior, Demétrio de Faleron, segundo Diog. LI, 22, DK 11 a 1, atribuiu ao estabelecimento do cânone dos Sete Sábios, de que Tales era um membro universalmente aceito, a data do arcontado do ateniense Damásias, e deste 582 a.C., ano dos primeiros Jogos Píticos restaurados. Nacionalidade. 62 Diógenes Laércio I, 22, DK 11 a 1 Init, SC, SC. Ora Tales, conforme afirmam Heródoto, Dures e Demócrito, era filho de Zâmias e de Cleobulina, da família de Teleu, que sendo da mais alta nobreza fenícia, faziam remontar a sua origem a Cadmo e Agênor, e ele Agênor foi inscrito como cidadão de Mileto, quando veio com Nileu, que fora desterrado da Fenícia. Mas a maior parte da gente dizia que Tales era um verdadeiro milésio e de uma família ilustre. 63 Heródoto I, 170, extraído de 65, de Tales de Mileto, que quanto à origem era fenício. A história da ascendência fenícia de Tales, mencionada de passagem por Heródoto em 63, embora no excerto 62 se dê a entender que ele dissera mais a esse respeito, quanto às referências de Dures e Demócrito nada mais se sabe, foi posteriormente enriquecida com mais pormenores, em parte, sem dúvida, para apoiar a teoria corrente sobre as origens orientais da ciência grega. Se Tales chamou a atenção dos milésios para a importância que tinha para a navegação a Ursa Menor, já antes usada pelos marinheiros fenícios, VD 78, tal facto viria a reforçar o comentário de Heródoto. O que é provável é que Tales fosse tão grego como a maioria dos milésios. Sobrescrito uma Confronticon 64 Heródoto I, 146, SC os colonos jônios. Os minios de Orcomeno estão misturados com eles, com os colonos jônios, e bem assim os cadmeus e os dríupes. Assim, os antepassados fenícios de Tales foram provavelmente cadmeus da Beócia e não semitas puros. Seu pai, Isâmias, parece ter recebido um nome cário. Heródoto foi mais longe ao afirmar que mesmo as famílias junicas, manifestamente mais puras de sangue, se misturaram pelo casamento com mulheres cárias. Atividades praticadas. 65 Heródoto I, 170, SC. Útil foi também o parecer emitido, antes da destruição da Jônia, por Tales de Mileto, que quanto à origem era fenício, aconselhava ele os jônios a que tivessem uma única assembléia deliberativa, com assento em Teos,
visto esta localidade se encontrar no centro da Jônia. As outras cidades continuariam a ser habitadas, mas deviam ser consideradas como se fossem demos. 66 Heródoto e 75. Quando Creso chegou ao rio Ares, então, segundo a minha versão, fez passar o exército pelas pontes que aí havia, mas, segundo a versão corrente entre os gregos, foi graças a Tales de Mileto que o exército passou para outra margem. É que dizem que Creso estava em apuros sobre o modo como o exército havia de atravessar o rio, porquanto as referidas pontes ainda não existiam nessa época, e que Tales, que se encontrava entre as suas tropas, fez com que o rio, que corria à esquerda do exército, corresse também à direita. Eis como ele procedeu, começando a montante do acampamento, fez abrir um profundo canal, com a forma de crescente, de modo a que o rio, desviado assim do seu antigo leito pelo canal, envolvesse pela retaguarda o local onde o exército estava acampado e, depois de ultrapassar o acampamento, se lançasse de novo no seu antigo leito. O resultado foi que, mal o rio foi dividido, se tornou vadiável em ambos os braços. Heródoto fornece uma prova importante das atividades de Tales como político e engenheiro, e também como astrônomo, em 74. Tal versatilidade parece ter sido típica dos pensadores milésios, os quais somos tentados a considerar de forma demasiado exclusivista, como físicos teóricos. Tales, em especial, converteu-se no símbolo da inventividade de tipo matemático e geométrico. Artista leis, o fulano é mesmo um Tales, diz uma personagem em Aristófanes, Aves 1009, a respeito de Méton, o urbanista, e Platão, Rep 600, associou-o a Anacarsis. Heródoto, diga assim abono da verdade, não acreditou na história do Excerto 66, sobre o desvio do rio Ares levado a efeito por Tales, mas não negou ter sido esta espécie de façanhas que Tales podia ter realizado. Havia, provavelmente, vals no Ares, mas é possível que o exército de Cresos não tivesse encontrado. Heródoto andou bem em usar de prudência, embora os motivos da sua desconfiança não fossem certamente corretos. Ele foi mais longe ao mencionar uma versão diferente, segundo a qual o rio foi totalmente desviado para um novo leito. Por consequência, a história pode ter tido ampla difusão. A natureza circunstancial e comedida da versão contida em 66 sugere haver nela um fundo de verdade. Sobrescrito uma para uma versão, de longe mais cética, das ideias de Tales, veja-se de Rua Dix, se que números são 9, 1959, 294309. Tradição de uma visita ao Egito. 67 SUI, 3, 1. Tales, depois de se ter dedicado à filosofia no Egito, veio para Mileto numa idade bastante avançada. 68 Próclo Euclide em P. 65 Friel. Extraído de Eudemo, DK 11 a 11, SC. Tales, tendo ido primeiro para o Egito, transferiu este estudo da geometria para a Grécia. Era costume atribuir aos sábios do século VI, nomeadamente a Sol, por exemplo, Viagens ao Egito, manancial tradicional da ciência grega. Tales, na qualidade de mais antigo geômetra grego que se conhece, teve a seu favor um motivo especial para ser associado com a pátria da agrimensura. A alusão feita no trecho 67 ao facto de ele lá ter passado um tempo considerável é única e não convincente. Contudo, que ele tenha visitado o Egito é bastante viável. Vários dos seus empreendimentos situam-se lá com toda a verosimilhança, exemplo Grate 79, veja-se também P85, e as relações entre Mileto e a sua colônia de Náucrates foram assaz estreitas para tornar perfeitamente possível uma visita por parte de qualquer cidadão proeminente, comerciante ou não. Sobrescrito uma confronte com 69 Heródoto 2, 109. A meu ver, foi a partir disto SC da medição dos terrenos após as cheias do Nilo que se descobriu a geometria e assim chegou à Grécia. Demais, Tales surge-nos em Écio como defensor de uma teoria acerca das cheias do Nilo, que é uma das três já referidas por Heródoto. 70 Heródoto 2, 20, há duas teorias particularmente improváveis acerca das causas das cheias. Dessas teorias, uma diz que os ventos etésios são a causa das cheias do rio por impedirem o Nilo de desaguar no mar. 71 Écio 4, 1, 1. Tales pensa que os ventos etésios, ao soprarem de frente contra o Egito, fazem crescer a massa das águas do Nilo, impedindo assim o seu escoamento, devido ao aumento de volume do mar que se lhe opõe.
A informação dada por Écio depende provavelmente de um tratado peripatético perdido, de que sobreviveram alguns vestígios em outras fontes, Diels, Doxografia Greci 226 e SS, por isso ela pode ser fidedigna e não, como é todavia possível, uma atribuição puramente especulativa. Se Tales expôs de facto esta teoria, então é possível que ele próprio tenha visto Nilo, se bem que se deva recordar que ele podia ter facilmente recebido a respectiva informação de que os ventos etésios também sopram no Egito, e até mesmo a ideia, da boca de mercadores milésios. Anedotas acerca de Tales como filósofo típico. 72 Platão, Teeteto 174. Precisamente como Teodoro, se diz que uma ladina e graciosa escrava trácia troçou de Tales por este ter caído a um poço, enquanto observava os astros e olhava para o céu. Dizia ela que Tales, ansioso por conhecer as coisas do céu, não se dava conta do que estava atrás dele e mesmo a seus pés. 73 Aristóteles, Política I, 1259-9. Pois quando censuraram por causa da sua pobreza, com o argumento de que a filosofia para nada servia, disse que, tendo previsto pelo estudo dos corpos celestes que ia haver uma abundante colheita de azeitona, juntou um pequeno capital, ainda durante o inverno, e pagou o sinal por todos os lagares de Mileto e de Quios, arrendando-os por baixo preço, porque ninguém licitou contra ele. Quando chegou a ocasião própria, houve uma súbita afluência de pedidos de lagares. Então ele sublocou-os pelo preço que quis e deste modo obteve um lucro avultado, demonstrando assim que é fácil aos filósofos enriquecer, se o desejarem, mas que não é isso que lhes interessa. Confronte com ainda Diog. L.I. 26, DK 11-1, extraído de Jerônimo de Rhodes, e Cícero Dil. I. 49, 111. É provável que nenhuma destas histórias seja estritamente histórica, embora tivessem tido origem no século IV a.C., o mais tardar, antes, pois, do grande período das biografias fictícias, dos séculos III e II. Elas demonstram bem como, numa data relativamente recuada, Tales tinha sido reconhecido como filósofo típico. Todavia, a anedota do Excerto 72, uma das mais antigas versões do tema do professor distraído, teria tido mais alcance se fosse referida a alguém não tão notoriamente prático nos seus interesses como Tales. O pormenor da escrava espirituosa foi acrescentado para tornar mais mordaz o conjunto da situação. É possível que se trate de vestígios de uma facécia separada e levemente maliciosa, às expensas do filósofo. Platão gostava de ridicularizar os pré-socráticos, facto que, apesar de verdadeiro, tem sido frequentemente ignorado na interpretação de certos passos menos claros. A predição do eclipse e outras atividades astronômicas. 74 No sexto ano da guerra, que eles medos e lídios vinham travando entre si com igual fortuna, deu-se um recontro durante o qual sucedeu que, estando a luta em curso, o dia se fez subitamente noite. Esta alteração do dia tinha sido predita aos jônios por Tales de Mileto, que havia fixado como seu limite o ano em que o fenômeno efetivamente se verificou. 75 Pensam alguns que foi ele o primeiro a estudar os corpos celestes e a predizer eclipses do Sol e os solstícios. Como afirma Eudemo na sua História da Astronomia, é por este motivo que tanto Xenófanes como Heródoto o admiram, e não só Heráclito como Demócrito testemunham a seu favor. 76 Eudemo refere na astronomia que Enópides foi o primeiro a descobrir a obliquidade do zodíaco e o ciclo do grande ano, e Tales, o eclipse do Sol e o período variável dos solstícios. A predição do eclipse deve ter sido baseada numa longa série de observações empíricas, e não numa teoria científica da sua verdadeira causa. Esta era desconhecida dos sucessores imediatos de Tales, em Mileto, e por consequência dele próprio, como é provável. Se o contrário fosse sugerido por Eudemo, em 76, a afirmação feita por Écio, 2, 24, 1, DK 11-17d, então Eudemo seria culpado de tirar uma conclusão errada do fato indubitável da predição feita por Tales. Os sacerdotes babilônicos tinham feito observações de eclipses do Sol, tanto parciais como totais, para fins religiosos pelo menos desde 721 a.C., e é provável que já no século VI tivessem estabelecido um ciclo dos solstícios, ou, como é menos verossímil, das lunações, durante o qual podiam verificar-se eclipses em determinados locais.
A façanha de Tales tem todas as probabilidades de ser devida ao acesso que teve a estes registros dos babilônios. Veja-se ainda Cain, Anaximander de The Origins of Greek Cosmology, New York, 1960, p. 76n2. Sabemos que muitos gregos cultos visitaram Sardes nessa época, e que as relações com a Jônia foram, como é natural, particularmente estreitas. Alguns estudiosos têm sustentado que os conhecimentos de Tales vieram mais provavelmente do Egito, com o qual tinha outros contatos, mas não há quaisquer provas de que observações suficientemente pormenorizadas, durante um período bastante longo, tivessem sido feitas e registradas pelos sacerdotes egípcios. Mesmo com base nos dados dos babilônios, não se podia predizer que um eclipse seria visível num determinado local. Enviavam-se sacerdotes para diferentes partes do Império Babilônico, quando se esperava um possível eclipse, e mesmo dentro de uma área tão vasta o fenômeno aguardado não era por vezes visível. Além disso, não era possível predizer-se uma data certa, mas apenas amplos limites de tempo. Parece assim que Tales tenha dito ser provável que ocorresse um eclipse em determinado ano. Foi por mero acaso que ele se verificou no dia da batalha e, por isso, se afigurou como um fato particularmente extraordinário, e foi, até certo ponto, uma questão de sorte que ele tenha sido completamente visível numa área perto da Jônia. Mais clara é a informação acrescentada por Eudemo nos excertos 75 e 76, ou seja, que Tales predisse os solstícios e observou que o seu ciclo não é sempre igual. Com isto ele quis provavelmente aludir às ligeiras variações de duração das estações solares, divididas que são pelos solstícios e equinócios. Tudo o que seria necessário seria uma série bastante longa de observações com um marcador de solstícios, um gnomon de qualquer espécie, tal como o que foi atribuído a Ferecides, 47, para assinalar a posição do Sol nos seus pontos mais a norte e mais a sul durante o ano, isto é, os solstícios do verão e do inverno. Por outro lado, bastaria para isso um gnomon ou vareta vertical fixa, por meio da qual podia ser registrado com exatidão o comprimento da sombra do Sol. Este invento foi, no dizer de Heródoto, 97, da autoria dos babilônios. E a sua introdução na Grécia atribuída a Anaximandro e não a Tales, 94. Contudo, a medida das sombras estava relacionada com o cálculo da altura das pirâmides atribuída a Tales, P82, e não podemos ter absoluta certeza de que a observação do zênite do Sol por meios semelhantes lhe fosse desconhecida. A técnica figura-se-nos hoje intuitiva, e é possível pensar que ela tivesse ocorrido a qualquer um que tivesse chegado à fase de observação celeste, de modo algum primitiva, atingida por Tales. Diógenes, I, 24, DK 11-1, acrescentou que Tales descobriu a passagem do Sol de um solstício a outro, e a relação do diâmetro do Sol e da Lua com as suas órbitas. A primeira frase é muito vaga, e talvez queira dizer apenas que se sabia que o Sol se move entre os trópicos, conhecimento que Tales evidentemente possuía. Mas é possível que se refira à descoberta da obliquidade do zodíaco, fato que Eudemo atribuiu, em 76, a Enópides de Quios, posterior a Tales em mais de um século. A segunda parte da informação fornecida por Diógenes é absolutamente anacrônica, já que não é possível que Tales tenha pensado que os corpos celestes tivessem órbitas, visto eles não passarem por baixo da Terra, a qual não foi atribuído o movimento de oscilação livre antes de Anaximandro, quando muito tinham semi-órbitas, e a relação entre o diâmetro e a órbita celeste seria 2 vezes a que foi dada. A determinação desta proporção foi um problema recorrente na astronomia grega, que podia naturalmente vir a ser associada com o mais antigo astrônomo conhecido. A razão 720 sugerida por Diógenes implica uma medida sexagesimal do círculo da eclíptica, tal como a que foi adotada pelos babilônios. É esta a opinião de Al-Wasserstein, JHS 75, 1955, 11416. Confronte com Heródoto 2, 109, 97, e ainda 2, 4. Uma outra observação é atribuída a Tales, de novo com uma possível implicação de que ele a tenha recebido de fontes estrangeiras. 78 Calímaco, Iambuzi, 52, Frei 191 Pfeiffer, DK 11 a terceira. Pois a vitória pertencia a Tales, que era hábil nos seus pareceres, e porque dele se dizia que tinha medido as pequenas estrelas do carro, pelo qual navegam os fenícios.
Este fragmento faz parte da história apócrifa acerca da taça, em algumas versões, uma trípode, que devia ser oferecida ao mais douto homem vivo, a primeira escolha, e em algumas versões também a decisiva, recaiu sobre Tales, mas ele, num rasgo de modéstia, enviou a taça a Bais, e este a outros dos 7 sábios. As pequenas estrelas do carro são a Ursa Menor, confronte com Arato, Faim. 39. E escolho esta constelação, devido ao fato de sua revolução ser menor, proporciona um ponto fixo mais exato do que a Ursa Maior ou carro como um todo, em oposição à própria estrela polar. Metrem significa estritamente medir, mas por vezes, mais vagamente, assinalar, determinar, Píndaro, Ol. 10, 53. O significado provável é que Tales determinou a Ursa Menor e chamou a atenção dos marinheiros milésios para sua utilidade náutica. Diógenes Laércio, I. 23, interpretou os versos de Calímaco como significando apenas que Tales descobriu a Ursa Menor. É possível que anteriormente os marinheiros jônios não lhe tivessem prestado atenção, dado que para todas as suas travessias marítimas, exceto as de longo curso, a Ursa Maior, por ser mais visível, era bastante. Assim, a astronomia, o estudo dos corpos celestes mencionado por Platão, 72, e Aristóteles, 73, como característico de Tales, parece ter compreendido as seguintes atividades: a predição bem-sucedida de um eclipse, provavelmente com o auxílio das tábuas babilônicas, o cálculo dos solstícios e suas variações, possivelmente empreendido, em parte, para fins de elaboração do calendário, e o estudo de constelações, principalmente, talvez, como auxiliares da navegação. Sobrescrito uma Confronticon ainda 75, onde aliás nada se diz a respeito das referências a Tales feitas por Xenófanes, Heráclito e Demócrito. Descobertas de matemática. 79 Jerônimo afirma que ele, Tales, mediu efetivamente as pirâmides por intermédio da sua sombra, após ter observado o momento em que a nossa própria sombra é igual à nossa altura. 80 Eudemo, na História da Geometria, atribui este teorema a Tales, é que o método segundo o qual se diz que ele demonstrou a distância dos navios no alto mar deve ter implicado, segundo o referido autor, o emprego deste teorema. Em 79, Jerônimo de Rhodes atribui a Tales o mais simples método possível para medir a altura de uma pirâmide. Tales podia bem tê-lo aprendido com os egípcios, ou não é impossível que as pirâmides fossem mera cor local ao serviço da tradição de uma visita ao Egito. Plínio, N. H. Shvi, 82, DK 2 a 21, deu a mesma explicação, mas uma variante mais complexa aparece em Plutarco, Sep. Sapicon. 2, 147, DK 11 a 21, a saber, que a altura de uma pirâmide está para o comprimento da sua sombra, exatamente como a altura de qualquer objeto vertical mensurável está para o comprimento da sua sombra no mesmo momento do dia. É provável, embora não seguro, que Jerônimo esteja, neste ponto, na dependência do seu quase contemporâneo Eudemo, cujo livro sobre a história da geometria e da matemática, ao contrário da sua história da astronomia, o próprio Diógenes, segundo parece, não utilizou para Tales. Sendo assim, é provável que Tales tenha utilizado o método mais simples, por outro lado. O método mais complexo baseia-se num raciocínio de igualdade de triângulos, análogo ao que lhe foi atribuído por Eudemo em 80, como um meio de calcular a distância de navios no alto mar uma vez que se conhecesse a altura do observador acima do nível do mar. Este cálculo podia ser feito com a ajuda de um teodolito primitivo, 2 varas, uma como linha de mira, a outra como linha de água aproximada, com prego por eixo. É de observar que Eudemo atribuiu a Tales o conhecimento da igualdade de triângulos baseado apenas no facto a priori de que ele não podia, de outro modo, ter feito esta espécie de cálculo. Contudo, qualquer um pode fazer um uso empírico de um transferidor rudimentar sem formular uma teoria explícita dos princípios implicados, e certamente sem estabelecer esses princípios como geômetra. 3 outros teoremas atribuídos a Tales por Procleio, na esteira de Eudemo, no mesmo comentário do excerto 80, DK 11 a 11, o círculo bissectado por um diâmetro. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, os ângulos verticalmente opostos são iguais, são provavelmente, também, apenas as mais simples soluções abstratas de problemas práticos particulares associados a Tales.
Tudo isto é em grande parte matéria para conjecturas. A minha própria hipótese é que Tales granjeou reputação entre os seus contemporâneos por ter realizado várias proezas de medição, que estavam longe de ser puramente empíricas, sem necessariamente determinar os princípios de geometria que lhes eram subjacentes. Esta suposição é talvez confirmada pelo facto de sucessores milésios de Tales terem prestado, ao que parece, pouca atenção à teoria matemática. Burnet, EGP 45 IS, observou que um conhecimento da razão sec dos egípcios, aproximação trigonométrica, podia ter fornecido a solução para ambos os problemas. Em face da possibilidade de Tales conhecer o Egito, e do uso análogo que fez, segundo se supõe, de uma fórmula empírica dos babilônios, esta explicação não pode de modo algum ser excluída. A informação de Pamphilem Diog. L. I. 24, de que Tales inscreveu um triângulo retângulo num círculo e sacrificou um boi é divertida, embora não convincente, confronte com, mais adiante, pp 352 IS. Obras. 81 Tales foi, segundo a tradição, o primeiro a ter revelado aos gregos a investigação da natureza, teve muitos predecessores, conforme pensa também Teofrasto, mas ultrapassou-os de longe, a ponto de obscurecer todos os que existiram antes dele. Disse que nada deixou escrito, salvo o chamado Guia Náutico pelos Astros. 82, e segundo alguns, não deixou nenhuma obra escrita, pois o Guia Náutico pelos Astros, que lhe é atribuído, pertence, segundo se diz, a Foco de Samos. Calímaco reconheceu-o como descobridor da Ursa Menor, e escreveu nos seus iambos o seguinte. 78. Vivenda 3-4, ao passo que, segundo outros, escreveu só 2 obras, sobre o solstício e sobre o equinócio, por considerar os demais problemas incompreensíveis. 83. Escreveu sobre fenômenos celestes em verso épico, sobre o equinócio, e muitas outras matérias. Estes passos mostram que havia profundas dúvidas na antiguidade acerca das obras escritas por Tales. É evidente, em qualquer caso, que não havia nenhuma obra sua na biblioteca de Alexandria, com exceção do duvidoso Guia Náutico pelos Astros, confronte com também 96. Aristóteles parece não ter visto qualquer livro escrito por ele, pelo menos sobre temas cosmológicos, e dá mostras de extrema cautela ao atribuir-lhe opiniões, ao usar expressões como ao derivar esta suposição talvez do facto de a explicação que, segundo se diz, Tales deu, 85, 84, irá avaliar pelo que se conta, 89. Aristóteles não era necessariamente consciencioso na utilização de fontes originais. Teofrasto, como historiador professo da filosofia anterior, devia tê-lo sido, embora nem sempre, de facto, mas evidentemente pouco tinha a acrescentar ao que Aristóteles havia dito a respeito de Tales, exceto no tocante à correção, de importância secundária, implícita na conjectura, expressa em 81, de que Tales teve de facto predecessores. Eudemo fez algumas asserções positivas acerca de Tales como geômetra e astrônomo, 75, 76, 80, mas, como já vimos em 80, estas eram por vezes muito especulativas, talvez baseadas, em parte, na quase lendária tradição biográfica. Não implicam que Eudemo tenha visto obras escritas por Tales. A dúvida de Diógenes em 82, acerca do Guia Náutico pelos Astros, foi partilhada por Plutarco, de PYTH. Or 18, 402 e DK 11b1, que acrescentou ser a obra em questão em verso. Podemos assim conjecturar que era esta obra em verso referida por Ezequiel, em 83, como sendo NB, G. Lobos de Argos. Desacreditado esticometrista do século II a.C., disse, segundo Diog. L. I. 34, que Tales escreveu 200 hexâmetros. Apenas uma ligeira dúvida é expressa em 81, onde qualquer incerteza implícita em Nashormev se restringe, talvez, à natureza do título. Mas esta última frase contém, quase de certeza, o próprio parecer de Simplício e não o de Teofrasto, cuja paráfrase parece terminar antes de Leiata. A informação de Diógenes, em 82, de que a obra foi também atribuída a um tal Foco de Samos, quase resolve a questão. Qualquer obra sobre astronomia de aparência arcaica podia naturalmente ser atribuída a Tales, mas obras efetivamente escritas por Tales não seriam alternativamente atribuídas a personagens relativamente obscuras.
é possível que o Guia Náutico pelos Astros fosse uma obra genuína do século VI, semelhante a Em Hexâmetros, de Cleóstrato de Tênedos, DK capítulo 6, ou da chamada de Hesíodo, DK capítulo 4. Tal é a suposição de Diels e outros. É igualmente possível que se tratasse de uma falsificação helenística. Diógenes, em 82. Mostra-se um tanto preocupado com a menção de Calímaco, em 78, a um auxiliar náutico pelos astros particular, atribuído a Tales, mas esse auxiliar não precisava de ter sido descrito por Tales em livro. Contudo, nada há de inerentemente improvável no facto de Tales ter registrado em livro tais conselhos para navegação, atividade assaz plausível para um sábio prático, oriundo de um centro marítimo, mas não foi provavelmente no Guia Náutico pelos Astros, conhecido do mundo helenístico, que ele o fez. Quanto às outras obras mencionadas em 82, sobre o solstício e o equinócio, só este ocorre em 83, é pouco provável, devido à semelhança de conteúdo, que se tratasse de livros separados. Simplício, em 81, e os autores mencionados em 82, que pensavam que Tales não deixará nenhum livro, não aceitaram, como é evidente, a autenticidade desta obra. Tales estudou os solstícios, segundo Eudemo nos Excertos 75 e 76, e seria com base no seu conhecido interesse por estes assuntos que tal obra lhe teria sido atribuída. Não obstante, devemos recordar uma vez mais que no período arcaico se fizeram amplas observações sobre os solstícios e sobre o nascimento e o ocaso das estrelas, e que tais observações foram igualmente registradas em verso, em parte numa tentativa para estabelecer um calendário satisfatório. Veja-se Cleóstrato Frei 4, DK 6b4, e a Astronomia Hesiódica, DK 4b15. A Tales foram também atribuídas observações sobre as Híades e o ocaso das Pleiades, Escólio Arato 172, Plínio N. H 18, 213, DK 11b2, 11 a 18. A segunda destas observações, diga-se a propósito, era exata para a latitude do Egito, não para a da Grécia. Os testemunhos não permitem uma conclusão segura, mas o que é provável é que Tales não tenha escrito um livro. Contudo, é possível que os antigos defensores deste parecer tenham sido induzidos em erro pela ausência de uma obra sua, autêntica, proveniente da Biblioteca de Alexandria, e também pela natureza apotegmática da sabedoria atribuída aos 7 sábios em geral. Cosmologia. E a Terra flutua na água, que é, de certo modo, a origem de todas as coisas. 84 Aristóteles de Caelo B13, 294 a 28 Delta, SC. Outros dizem que a Terra repousa sobre a água. Com efeito, é esta versão mais antiga que recebemos, dada, segundo dizem, por Tales de Mileto, a saber, ela mantém-se no devido lugar pelo facto de flutuar como madeiro ou algo de semelhante, pois nenhum destes corpos se mantém, por natureza, no ar, mas na água. Como se o mesmo argumento se não aplicasse tanto à água que suporta a Terra como à própria Terra. 85 Aristóteles mete a 3, 983 b6. Delta. Diz que a água, e por consequência declarou que a Terra está sobre a água, tendo talvez formulado esta suposição por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio calor dele provém e vive graças a ele, aquilo de que provém é o princípio de todas as coisas. Formulou a hipótese não só a partir disto, como ainda do facto de os embriões de todas as coisas terem uma natureza úmida, sendo a água o princípio natural das coisas úmidas. Todo o nosso conhecimento da cosmologia de Tales depende praticamente destes dois passos, com a críptica edição de 89 a 91. Tirante a crítica e a conjectura do próprio Aristóteles, atribuem-se neles duas proposições a Tales. 1. A Terra flutua sobre a água, como um pedaço de madeira ou algo de semelhante. 2. O princípio de todas as coisas é a água, no sentido aristotélico de Arché, conforme se explica na primeira metade de 85, e deste, de matéria original constitutiva das coisas, que persiste como substrato e na qual elas se convertem ao perecerem. A proposição 1 era, conforme se vê, conhecida de Aristóteles apenas indiretamente, por informação de outros. Além disso, é impossível dizer se o argumento base, os sólidos não flutuam no ar, mas sim na água, por isso a Terra flutua na água, foi também derivado de relatos de Tales, ou se foi inteiramente fornecido por Aristóteles. O seu reparo final, de que Tales a nada deu solução,
Por que teria ainda de descobrir algo para suportar a água que suporta a terra? Mostra em que escassa medida Aristóteles compreendeu a provável natureza do modo de pensar de Tales. É quase certo que este ainda aceitasse a concepção popular referente às regiões inferiores da Terra, segundo a qual elas se prolongavam para baixo até uma profundidade tal, que o problema quase se não punha, como em Homero, 1, e, muito depois de Tales, em Xenófanes, 3. A provável origem direta da ideia que Tales fazia da Terra flutuar na água provinha de narrativas mitológicas não gregas, pp 89 e s. A explicação podia tê-lo seduzido em parte, por lhe proporcionar um suporte para a Terra, mas não temos de modo algum a certeza de que Tales reconhecesse nisto um problema de grande importância, e é altamente improvável, em qualquer dos casos, que ele tenha elaborado a teoria para si próprio como uma resposta consciente para esse problema. Quanto à proposição 2, é evidente que Aristóteles nada sabia para além do que escreveu. Visto que as razões apresentadas para a escolha da água feita por Tales são declaradamente conjecturais, Labon is. A primeira metade de 85 é citada para mostrar o tipo de análise e de terminologia que Aristóteles, e na sua esteira, Teofrasto e, por conseguinte, a tradição doxográfica subsequente, aplicou aos primeiros físicos, ou filósofos da natureza, os fisiólogos, aqueles que, segundo Aristóteles, postularam apenas, ou principalmente, a primeira, a material, das suas 4 causas. O facto de Aristóteles aplicar uma única e rígida análise aos seus predecessores, ao mesmo tempo que salienta, justa e utilmente, certas semelhanças entre eles, é também uma fonte de confusão. Deste modo, o princípio de Tales, no sentido aristotélico, e o princípio de Heráclito, o fogo, segundo Aristóteles, eram manifestamente, tanto para Tales como para Heráclito, duas coisas muito diferentes. De facto, tudo o que sabemos acerca das ideias de Tales sobre a água, deixando de lado a de que a Terra flutua nela, é que, sob a forma de transmissão oral e provavelmente muito abreviada e um tanto distorcida, elas pareceram, aos olhos do não muito discriminante Aristóteles, ajustar-se à sua própria ideia de uma archê material. Não obstante, é possível, ao contrário da hipótese automaticamente formulada por Aristóteles, que Tales tenha afirmado que a Terra provém da água, e deste que se solidificou-a partir dela por qualquer processo, sem por isso pensar que a Terra e o seu conteúdo sejam de certo modo água e que tenham qualquer relação de continuidade com ela, para além do facto de a Terra flutuar na água, a não ser, talvez, a relação que existe entre um homem e os seus remotos antepassados. Vejam-se mais adiante pp 91 e s. Uma explicação abreviada de Teofrasto acerca do princípio material de Tales é dada por Simplício, em PHYS, P23, 21 diels, igual Teofrasto PHYS. Obra, Frei 1, DK 11 a 13. Tal explicação corresponde de perto ao que Aristóteles afirma em 85, e contém em muitas ocasiões a mesma fraseologia. Ela vem acrescentar mais uma razão conjectural para a escolha da água feita por Tales, a saber, que os cadáveres secam, to necron e chaineta. Esta ideia proveio, talvez, de Hippon. Veja-se N seguinte, a quem se atribui, provavelmente, um argumento semelhante em Anon. Lon. Xi, 22, DK 38 a 11, e deste numa fonte peripatética. O aditamento ocorre igualmente em CIO. As razões supostas por Aristóteles, em 85, para a importância atribuída por Tales à água como constituinte das coisas, são principalmente fisiológicas. A avaliar pela analogia com os seus sucessores imediatos, era de esperar que Tales tivesse aduzido razões meteorológicas, de forma mais evidente, em apoio da importância cósmica da água. Contudo, devemos usar de cautela contra generalizações exageradas, como a que se encontra implícita na opinião de Burnet, de que os pensadores do século VI se interessaram, quase exclusivamente, por fenômenos meteorológicos, no sentido estrito do termo, em que se incluem os astronômicos. É uma verdade incontestável que o estudo científico da medicina começou no século V a.C., e que as analogias entre o mundo e pormenores da estrutura humana se tornaram então muito mais comuns. Todavia, o capítulo I mostrou o colorido acentuadamente genealógico de grande parte da especulação grega pré-filosófica, bem como a importância da analogia da reprodução fisiológica. No caso de Tales,
Há razões para pensar que a sua explicação do mundo tenha sido influenciada não só por este variegado fundo tradicional das primeiras versões gregas quase mitológicas e cosmogônicas, senão também pela ideia cosmológica específica derivada diretamente, talvez, do Extremo Oriente. Afigura-se mais provável esta suposição que há de que Aristóteles derivou essas razões de Hipon de Samos, ou de Régio, Crotone, ou Metaponto, que, na segunda metade do século V a.C., restaurou e modificou a ideia da água como matéria constitutiva das coisas. Hipon, cujos dotes intelectuais Aristóteles não admirava, tinha evidentemente fortes interesses no domínio da fisiologia. Confronte com, em particular, 86 Aristóteles de A2, 405 B1. Passagem grega citada. Nota-se que há nisto, também, uma boa dose de conjectura. Contra a hipótese de que as razões conjecturais de Aristóteles, acerca da escolha da água feita por Tales, foram derivadas de Hipon, levanta-se o facto de a explicação adicional dada por Teofrasto, veja-se nota anterior, provir, talvez, de Hipon, e de se poder, por isso, esperar que ela fosse aduzida por Aristóteles. 2 Como em 87 Heráclito Homérico, Quaes. Rom 22. Passagem grega. Estes argumentos provêm certamente de uma fonte estoica, há neles muito da fraseologia estoica, e podem bem ser inteiramente conjecturais. Segundo Teofrasto, como é evidente, Tales serviu-se da água e dos seus produtos para explicar os tremores de terra. 88. Tal explicação depende da concepção especial de que a terra repousa sobre a água, e bem assim os ventos e os movimentos dos astros. Hipólito. Referência 1,1. Mas dificilmente forneceria justificação para o facto de Tales ter adotado a teoria em primeiro lugar. A origem próximo-oriental de parte da cosmologia de Tales é indicada pela sua concepção de que a Terra flutua ou repousa sobre a água. No Egito, a Terra era geralmente concebida como um prato raso e com rebordo, em repouso sobre a água, que também enchia o céu. O Sol navegava diariamente através do céu num barco, e bem assim por baixo da Terra todas as noites, não à volta dela, como na lenda grega, Exempli Gratia 7. Na epopeia babilônica da criação, Apsu e Tiamat representam as águas primevas, e Apsu subsiste como água subterrânea, depois que Marduk fragmentou o corpo de Tiamat para formar o céu, com as suas águas, e a terra. Na história de Eridu, do século VII a.C., na versão mais recente que possuímos, a princípio toda a terra era mar, em seguida Marduk construiu uma jangada à superfície das águas, e sobre ela, uma cabana de canas que se transformou em terra. Uma ideia análoga está implícita nos Salmos, neles Leviatã é também uma entidade análoga a Tiamat, onde Jeová estendeu a terra sobre as águas. 136. 6. Apoiou-a nos mares, e estabeleceu-a sobre as águas diluviais. 24. 2. Semelhantemente, Theon é o abismo que se estendia por baixo. General Schlix 25. O mar profundo que jazia por baixo. Deut. Xixi 13. Em contraste com esta profusão de material semelhante, oriundo do este-sueste, respeitante as águas subterrâneas, não há material grego comparável, salvo o que nos vem de Tales. A ingênua concepção grega de um rio oceanos a circundar a Terra, capitão e 2, não é rigorosamente comparável, pois é evidente que não há nela oceanos algum debaixo da Terra, se bem que fosse talvez um desenvolvimento muito mais antigo, numa direção diferente, do conceito genérico, oriundo do Próximo Oriente largamente difundido, de que a Terra surge no meio das águas primevas, conceito que, é quase certo, não era aborígene dos povos de língua grega, cuja pátria, antes das migrações para a Península Helênica, estava situada longe do mar semelhantemente. Embora as referências isoladas a oceanos como origem de todas as coisas, no livro 14 da Ilíada, 8 e 9, também se baseassem, provavelmente, no mesmo conceito próximo-oriental, sob um aspecto ligeiramente diferente, não contém implicação alguma da ideia particular de que a Terra flutua na água, e, por conseguinte, é pouco provável que tenham estado na origem da asserção de Tales respeitante a esta ideia. Para uma discussão mais geral de que a Terra proveio da água, ou é por ela mantida, Tales havia de ser, sem dúvida, apoiado e recompensado pelo facto de ter precedentes homéricos, aparentemente autóctones. Assim, a opinião de Tales, de que a Terra flutua na água, parece ter sido, muito provavelmente,
baseada em contactos diretos com a cosmologia mitológica do Próximo Oriente. Já vimos que ele teve ligações não somente com a Babilônia, senão também com o Egito. A ideia de que a Terra flutua efetivamente sobre a água foi mais clara e amplamente defendida no último destes dois países. E poder-se arriscar a hipótese de que Tales ficou a dever ao Egito este elemento da sua imagem do mundo. Estes exemplos são citados por Poucher no seu convincente debate sobre Tales, Hermes 81, 1953, 385, 91. Parte desse material foi já estudado no Capitão I, em especial pp5 e SS no respeitante à ideia de Num, o oceano primevo dos egípcios, que suporta a Terra. Vejam-se também as observações de J. A. Wilson, Before Philosophy, 59 e SS, e H. Frankfurt, Ancient Egyptian Religion, NY, 1948, 114. 2. É evidente que Tales utilizou a ideia da Terra flutuante para explicar os tremores de terra, 88 Seneca, Q. Nat. V. 14, provavelmente proveniente de Teofrasto, através de Posidônio, como fonte de informação a Enim, SC Tales, terrarum orben aqua sustinere EVI mor navigi mobilitatec eius fluctuare tunc cum dicitur tremere. É que ele Tales disse que o orbe das terras é sustentado pela água e se desloca como um barco, e que, quando se diz que ela treme, efetivamente ela balouça devido ao movimento da água. O alcance cosmológico da ideia é, contudo, limitado, e parece razoável concluir da informação de Aristóteles, em 85, que Tales também pensou que o mundo teve origem a partir da água. Porquanto esta ideia está implícita nas mitologias do Próximo Oriente e encontra-se expressa nos passos homéricos respeitantes a oceanos, que se consideram baseados nessas mitologias. É possível que Tales tenha racionalizado a ideia a partir de um modelo mitológico grego como o homérico. É igualmente possível que ele tenha sido diretamente influenciado, como parece ter sido no que respeita ao pormenor especial de que a Terra flutua na água, por versões estrangeiras, talvez egípcias. Uma incerteza ainda maior cabe ao problema a que já se fez alusão. Teremos nós razão para concluir da identificação peripatética da água de Tales como princípio material, que ele pensava que o mundo visível e evoluído era de certa maneira água. Tal é a interpretação que normalmente se dá a Tales. Mas é importante não nos esquecermos que ela assenta, em última análise, na formulação aristotélica, e que Aristóteles, com os seus poucos conhecimentos acerca de Tales, e mesmo esses obtidos indiretamente, teria seguramente considerado a mera informação de que o mundo se originou a partir da água, justificação suficiente para afirmar que ela era o princípio material de Tales ou Archer, com a ilação de que a água é um substrato persistente. Importa salientar uma vez mais que um tal desenvolvimento era desnecessário, e que ele não estava implícito nos conceitos próximo-orientais que foram, no fim de contas, o arquétipo de Tales. É possível que Tales tenha sustentado a opinião de que o mundo teve origem numa extensão indefinida da água primeva, sobre a qual ainda flutua e que é ainda responsável por certos fenômenos naturais, sem com isso julgar que a terra, as rochas, as árvores ou os homens são de qualquer modo feitos de água ou uma forma de água. Entre eles haveria uma remota conexão ancestral, nada mais. Por outro lado, Tales podia ter chegado à conclusão, inteiramente nova, de que a água é o contínuo e oculto constituinte de todas as coisas. É certo que o seu sucessor imediato, Anaxímenes, acreditou que todas as coisas eram feitas de ar, mas pensara num meio pelo qual isso assim podia ser. O ar assume diferentes formas, quando comprimido ou rarefeito, e supõe-se invariavelmente que ele ampliou e aperfeiçoou uma linha de pensamento iniciada por Tales. Seria imprudente rejeitar inteiramente esta hipótese, que remonta a Teofrasto e Aristóteles. As razões fisiológicas alegadas por Aristóteles, ou seja, que todos os seres vivos dependem da água para o seu sustento, que o sêmen é úmido, e assim por diante, apesar de conjecturais, são de molde a poderem bem ter atraído a atenção de Tales. Juntamente com outras indicações, exemplo grate a afirmação homérica de que o oceano circundante é a origem de todas as nascentes e rios. 6. Elas podiam tê-lo levado a concluir que a água, além de ser a fonte cosmogônica, está também envolvida na própria essência do mundo desenvolvido. Por outro lado, devemos ficar cientes da possibilidade de Aristóteles estar simplesmente a tirar a sua própria espécie de inferências, na ausência de outras informações.
A partir da crença de Tales de que o mundo se originou da água e que esta ainda desempenha um papel importante no cosmos, ao suportar a Terra. Tales teria aceitado a opinião de Simplício, em PHYS 458, 23, DK 11 a 13, de que a água era, para ele, apeiron, embora para Tales isso significasse ilimitado, e deste de extensão indefinida, e não infinito, e fosse uma suposição natural, mais do que uma teoria conscientemente exposta. Simplício estava a incorrer num erro mais grave ao afirmar, em PHYS 180, 14, que Tales, bem como Anaxímenes, fazia provir os seres da condensação e rarefacção do seu princípio material. Tal afirmação é um parecer meramente esquemático, baseado numa hiperrígida dicotomia de Aristóteles, 104. Teofrasto só encontrou o expediente explicitamente usado em Anaxímenes, veja-se 142. Dois factos, portanto, emergiram da presente discussão, e a afirmação todas as coisas são água não é necessariamente um resumo seguro das ideias cosmológicas de Tales, e, 2. Ainda que aceitemos a versão de Aristóteles, com alguma tolerância, em qualquer caso, para sua maneira de ver inevitavelmente alterada, ficamos a fazer uma pequena ideia de como as coisas foram consideradas para serem essencialmente aparentadas com a água. 2. Mesmo os seres aparentemente inanimados podem estar vivos, o mundo está cheio de deuses. 89 Aristóteles de A2, 405 a 19. Parece que também Tales, a avaliar pelo que se conta, considerava a alma como algo de cinético, se é que ele disse que a pedra de magnésia possui alma pelo facto de deslocar o ferro. 90 Diógenes Laércio e 24. Aristóteles e Hippias afirmam que ele partilhou a alma até pelos objetos inanimados, a letra, sem alma, servindo-se da pedra de magnésia e do âmbar como indício desse conceito. 91 Aristóteles de A5, 411 a 7. E alguns afirmam que ela, a alma, está misturada no universo. Foi, talvez, por essa razão que Tales também pensou que tudo está cheio de deuses. Os dois passos do Dianima de Aristóteles permitem-nos formular conjecturas, mas nada mais, sobre a visão que Tales tinha do universo como algo de certo modo com vida e animado. O próprio Aristóteles estava a referir testemunhos em segunda mão, e as suas afirmações são insatisfatórias e cautelosas, se bem que, em 89, não seja forçoso, como provavelmente não é, que exprima dúvida, ao passo que, em 91, qualifica e não a asserção que se segue. As palavras finais de 91, tudo está cheio de deuses, ocorrem também em Platão, numa citação provavelmente consciente mas sem atribuição. O excerto 90 cita o sofista e polímato Hippias como fonte mais antiga do que Aristóteles, para atribuição de força motriz à pedra de magnésia, magnética, feita por Tales, e à qual acrescenta o âmbar, que se torna magnético quando friccionado. É de presumir que o aditamento provenha de Hippias, que pode bem ter sido a fonte de Aristóteles neste ponto. Platão, Leis 10, 899b. Citação. O contexto trata de almas a que se dá o nome de deuses. Está bem no estilo de Platão o apresentar, de maneira um tanto forçada, uma frase comum para esclarecer um argumento incomum da sua autoria, sem mencionar o seu autor. É importante, em qualquer caso, a utilização que faz das palavras em questão, porquanto tal facto nos mostra que elas não são simplesmente um resumo aristotélico. Essas mesmas palavras podiam, em discurso direto, ser uma citação autêntica de Tales. Elas têm um aspecto totalmente diferente dos banais apotegmas confiadamente atribuídos a Tales na coleção de Demétrio de Faleron, A.P. Stob. 3, 1, 172, DK 10, 3. Aristóteles reproduziu-as, com a substituição de por Gignesta e Diaquinces e sem atribuição, em A Geração dos Animais V11, 762 a 21. 2 Nel, Filologos 96, 1944, 170-82, mostrou que Hippias foi muito possivelmente a fonte dos demais comentários de Aristóteles a respeito de Tales, em que se inclui a comparação com ideias mais antigas sobre oceanos, etc. 11. Confronte com 12. O fragmento de Hippias citado por Clemente, DK 86b6, mostra que ele reuniu, sobre tópicos similares, uma coleção de trechos-chave de Homero, Hesíodo, escritos órficos, e fontes em prosa gregas e de outra proveniência. Foi, por isso,
o mais antigo doxógrafo sistemático. Tudo aquilo de que Aristóteles parece ter tido conhecimento em 89 foi que Tales pensava que a pedra magnética possui alma pelo facto de ser capaz de deslocar o ferro, mas a ilação ulterior, de que para Tales a alma era algo motriz, é manifestamente legítima. A alma, quer fosse associada à respiração e ao sangue, quer ao fluido espinal, era universalmente considerada como fonte de consciência e de vida. Se um homem está vivo, é capaz de mover os membros e de igual modo as outras coisas. Se perde os sentidos, é porque a alma o abandonou ou se tornou incapacitada. Se morre, é porque ela ficou permanentemente neste estado de incapacidade. E a alma, que em Homero desce ao Hades, soltando gritos estridentes, é uma mera sombra, visto estar dissociada do corpo e já não poder produzir vida e movimento. É uma tendência primitiva comum considerar os rios, as árvores e assim por diante, como seres de certo modo animados ou habitados por espíritos, em parte, embora não na totalidade. Por parecerem possuir a faculdade de se moverem a si próprios e de se mudarem, que eles diferem de simples objetos inertes e das pedras. A atitude de Tales não era, evidentemente, primitiva, mas está relacionada com o animismo inteiramente não filosófico. Devemos, contudo, notar que os seus exemplos são de gênero diferente. A pedra magnética figura-se tão sem vida quanto pode ser, e não é capaz de se deslocar ou de se mudar a si mesma, actuando somente sobre uma determinada espécie de objetos exteriores a ela. Assim, Tales parece ter tornado explícito, de uma maneira extrema, um modo de pensar que se infiltrou na mitologia grega, mas cujas origens fundamentais estavam, por assim dizer, pré-articuladas. Ora, é possível que o nosso segundo elemento de informação específica, 91, seja uma generalização baseada nesta mesma conclusão, ou seja, que certas espécies de objetos aparentemente inanimados estão vivos, possuem alma, porque têm um poder limitado de movimento. Todas as coisas estão cheias de deuses. As principais marcas distintivas dos deuses consistem em eles serem imortais, gozarem de vida perpétua, e no facto de o seu poder, por assim dizer, a sua força vital, não ter limites e de abarcar tanto o mundo animado como o inanimado. Assim, a asserção pode bem significar, uma vez que até mesmo coisas aparentemente mortas, como a pedra, podem possuir uma certa espécie de alma, que o mundo como um todo manifesta um poder de mudança e de movimento que nem sequer é, de certo, predominantemente humano, devendo, não só por causa da sua permanência como pelo seu tamanho e variações, ser considerado divino, como é devido à inerência de certa forma de sequer imortal. Ou de daemones, segundo a paráfrase de C.I.O. a partir de Teofrasto, 93 C.I.O.I. 7, 11. Passagem grega. A justa posição de duas afirmações de Aristóteles não é significativa. A última frase é estoica em forma e não conteúdo. A primeira proposição, taos, theon, é, também, inteiramente anacrônica, e devida, provavelmente, a uma reinterpretação estoica. Ela foi repetida por Cícero, de Natura Deorum I, 10, 25, que acrescentou que Deus, na sua qualidade de espírito, fez o mundo a partir da água. Um número considerável de opiniões manifestamente fictícias, como esta, foram atribuídas a Tales pela confusão ou pouco escrúpulo de doxógrafos e biógrafos. Comparem-se, talvez, os 30.000 daimones de Hesíodo, Trabalhos e Dias 252 e ss. A alegação de Quérilo de Iaso, século III a.C., e de outros, referida por Diog. L.I. 24, DK 11-1, de que, segundo Tales, a alma era imortal, surgiu, evidentemente, como conclusão ilegítima desta espécie de argumentos, e é devida, uma vez mais, a uma corrupção estoica, em primeiro lugar, do tipo de 93. Tales podia ter feito uma clara distinção entre a psique humana e a força vital divina do mundo como um todo, e ao mesmo tempo reconhecer, implicitamente, a subjacente conexão entre elas existente. Claro que não é possível determinar a natureza exata da crença de Tales, de que todas as coisas estão cheias de deuses. Mesmo ao longo da linha de interpretação acima sugerida há uma notória incerteza. Será que Tales fez a temerária indução, a partir da observação da pedra magnética e do âmbar, de que todas as coisas aparentemente inanimadas realmente possuem em certa medida uma alma? Ou tinha razão Bournet ao sustentar, ex 50, que dizer que o magnete e o âmbar têm vida é dar a entender, na melhor das hipóteses, que as outras coisas a não têm?
Em si mesma, a observação fragmentária nada implica em qualquer dos casos. Nem tampouco a asserção de que todas as coisas estão cheias de deuses, embora intimamente relacionada com a observação da pedra magnética, dá necessariamente a entender que foi feita a indução universal, pois, precisamente como podemos dizer em nossa língua, este livro está cheio de disparates, sem querermos dizer que todas as ideias nele contidas são absurdas. Assim também, pleróis em grego tanto podia significar que contém um grande número de, como completamente cheio de. A priori, parece talvez mais provável que Tales quisesse dizer que todas as coisas no seu conjunto, e não cada coisa em particular, estavam interpenetradas por uma certa espécie de princípio vital, embora houvesse muitas categorias de matéria das quais este princípio vital, com o seu poder cinético, pudesse estar ausente. O caso é que o âmbito da alma, ou da vida, era muito mais vasto do que parecia. Tales fazia assim uma afirmação explícita e individual de um amplo pressuposto comum a todos os primeiros físicos, ou seja, que o mundo tinha de certo modo vida, passava por uma transformação espontânea e que, ideias aspirante para Aristóteles, não havia, portanto, necessidade alguma de dar qualquer explicação particular da transformação natural. Este pressuposto é ainda por vezes chamado ilosoísmo, mas tal designação sugere com demasiada intensidade que se trata de algo uniforme, determinável e consciente. De facto, o termo aplica-se a pelo menos três possíveis e distintas atitudes de espírito: a suposição, consciente ou não, de que todas as coisas, sem exceção, têm de certo modo vida; b. a crença de que o mundo está todo penetrado de vida, que muitas das suas partes, que parecem inanimadas, são de facto animadas; c. a tendência para considerar o mundo no seu todo, seja qual for a sua constituição em pormenor, como um único organismo vivo. A atitude A é uma forma extrema do pressuposto geral, mas, dada a tendência universalizante do pensamento grego, não é impossível, de certo modo, podia afirmar-se que ela se encontra exemplificada em Xenófanes. A convicção de Tales, como já foi sugerido, aproxima-se mais de B. A atitude C está implícita na antiga ideia genealógica da história do mundo descrita no capítulo 1, que persistia ainda em alguma medida sob a nova forma racionalizada de cosmogonia filosófica. Aristóteles dá mostras de uma grande perspicácia em 116, onde, talvez a pensar especialmente em Tales, se mostra ciente da possibilidade deste tipo de atitude, sobrescrito uma. Nota do tradutor. Por razões óbvias, não traduzimos à letra a expressão inglesa em English do original. Sobrescrito umas lanças na Ilíada, Xi, 574 etc., que anseiam por devorar carne, e outros casos semelhantes, são muitas vezes citadas como indicação de que a atitude animista era antiga. O animismo é, certamente, tão antigo como o próprio homem, e nasce da incapacidade de objetivar a nossa própria experiência do mundo exterior, técnica que requer uma certa prática. Mais exato é considerar as expressões homéricas como um conceito literário, tal como o sofisma patético, rejeição deliberada da técnica. Conclusão. Tales foi principalmente conhecido pelas suas proezas como astrônomo prático, geômetra e sábio em geral. A predição que fez do eclipse foi provavelmente possível graças à utilização dos registros babilônicos, obtidos talvez em Sardes. É também provável que tenha visitado o Egito. A sua teoria de que a Terra flutua na água foi derivada, segundo parece, dos mitos cosmogônicos do Próximo Oriente, talvez diretamente. A água como origem das coisas fazia também parte desses mitos, mas fora já mencionada num contexto grego muito antes de Tales. O desenvolvimento que Tales deu a este conceito pôde, em si mesmo, apresentar-se aos olhos de Aristóteles como garantia suficiente para afirmar que Tales considerava a água como, no sentido peripatético de substrato permanente. Contudo, Tales podia efetivamente ter reconhecido que, sendo a água essencial para a subsistência das plantas e da vida animal, desconhecem-se os argumentos meteorológicos por ele empregados, ela permanece ainda como constituinte básico das coisas. Embora essas ideias fossem profundamente afetadas, direta ou indiretamente, por precedentes mitológicos, o que é certo é que Tales abandonou as formulações míticas. Isso, por si só, justifica a afirmação de ter sido ele o primeiro filósofo, por muito ingênuo que fosse ainda o seu modo de pensar.
Além disso, ele notou que mesmo certas espécies de pedras podiam ter uma capacidade limitada de movimento e, por conseguinte, pensava ele, de alma transmissora de vida. O mundo como um todo estava, consequentemente, de certo modo penetrado, embora, como é provável, não completamente, por uma força vital que, devido ao seu alcance e persistência, podia naturalmente ser chamada divina. Se ele associou esta força vital à água, origem e talvez constituinte essencial do mundo, é fato de que não temos notícia.